Pai do Senhor, irmãos, então a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Juízes 16. Vamos ler os 5 e alguns versículos a seguir. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos nos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para que assim o afligimos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né, que Sansão, ele foi vencido, né, ele foi humilhado, ele foi traído, mas porque Sansão, ele, ele não andou, né, nos caminhos do Senhor verdadeiramente. Por quê? Porque Sansão, ele se envolvia, né, com mulheres prostitutas, né, com mulheres, né, de outra nação que não era de Israel. E ele pagou um alto preço, né, por isso, porque ele não vigiava, né, na sua vida pessoal. Ele era um homem assim que ele se deixava levar, né, pelo encanto das mulheres, digamos assim. E aí ele não buscou uma mulher, né, da sua própria nação, né, da sua própria tribo, não, ele sempre buscava, né, mulheres fora, tanto é que a palavra do Senhor vai falar, né, que primeiro ele se envolveu, né, com uma mulher prostituta, e depois ele foi ali e se envolveu, né, com Dalila. Ele não procurava, né, uma mulher da sua própria tribo, né, mas ele sempre deixava se levar, né, por as mulheres, né. E a palavra do Senhor vai falar que ele se encantou, né, ali por Dalila, ele se afeiçoou a ela. E ela usou isso, né, contra ele mesmo, ela o traiu, né. Por quê? Porque ele confiou, né, em quem ele não deveria, né, confiar. Ele não buscou uma mulher, né, de confiança. A palavra do Senhor vai falar que Dalila, ela deu várias vezes ali prova, né, de que ela não era confiável. E mesmo assim, né, Sansão, ele continuou, né, com ela, ele continuou ali depositando a sua confiança, né, levando em casa em brincadeira. Ele também, em certo tempo, ele deixou, né, de certa forma, ele deixou de confiar no Senhor e confiava na sua própria força. E por quê? Porque ele brincava, né, com o pecado. Ele brincava, né, com aquilo que era sério. Porque o Senhor, né, o tinha escolhido, o Senhor o tinha separado. E ele não deu valor ali, né? Aquela escolha ali do Senhor para com a vida dele. E muitas vezes, né, nós continuamos fazendo isso também como Sansão até os dias de hoje. Muitas vezes o Senhor lhe deu, né, digamos, uma responsabilidade. O Senhor lhe deu algo, né, para que você zelasse, para que você cuidasse. E você muitas vezes, né, negligencia isso. Muitas vezes você confia, né, que você é forte. Muitas vezes você confia na sua própria força, né? Mas nós somos seres humanos, assim como Sansão, né? Propícios a pecar. E quando nós nos afastamos, né, do Senhor, quando nós não colocamos a nossa confiança inteiramente no Senhor, somos sujeitos, né, a cair, somos sujeitos a de certa forma, nos perder, digamos assim. Irmãos, e a palavra do Senhor vai falar aqui, né, no 16. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Aí, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que a todo dia, né, a todo tempo ela ficava, né, perguntando para ele, né, em que consistia a força dele, como
que os filisteus, né, poderiam amarrá-lo e derrotá-lo. E a palavra do Senhor vai falar que ele sempre, né, falava uma maneira a ela, só que não era essa maneira verdadeira, né, dele ser derrotado. Mas um dia ele cansou, né, e disse que ela importunava ele, né, a cada dia ela importunava querendo saber. E sempre que ele falava, né, como poderia ser, né, vencido, ela fazia conforme o que a lei falava para ela. E mesmo assim, né, ele continuou confiando. E muitas vezes nós somos como Sansão também, né? Fechamos os olhos, né, para pessoas que verdadeiramente, né, não querem o nosso bem. Para pessoa que verdadeiramente pessoas que se aproximam, né, só por interesse, né, como foi o caso de Dalila aqui, né? Ela ia receber dinheiro, né, para que ela pudesse revelar ali, né, qual era a fraqueza ali de Sansão, como era que Sansão poderia ser vencido. E toda vez que ele falava, ela fazia conforme ele falava, e mesmo assim, né, ele continuou, né, confiando, e ele revelou, né, ali a sua força para ela. E essa foi a derrota dele, né? Porque um dia ele não aguentou mais, né? Ela persuadindo ele, ela tentando, né? Todo dia perguntando como era, como era. Ele disse se afastar, né? Que vê que várias vezes ela já tinha demonstrado, né? Que ela não era de confiança, que toda vez ela fazia, né? Igual ele falava, de se afastar, né? E deixar essa mulher não. Ele continuou confiando nela e revelou, né, verdadeiramente o seu segredo. E a palavra do Senhor vai falar que assim ela fez, né? Ela o vendeu. Aqui no 17 vai falar assim: ele descobriu todo o seu coração. Ele disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser raspado, minha força se retiraria de mim e me enfraqueceria e seria como todos os demais homens. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que ela, né, o persuadiu tanto, né, e ele estava tão encantado, né, por ela, que ele descobriu ali, né, todo o seu coração para ele, ele confiou nela, né, verdadeiramente. E ali foi a sua ruína, né, porque ela o entregou, né. E a palavra do Senhor vai falar aqui no 19: então ela o fez dormir em seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do seu cabelo e começou a afligi-lo, e a sua força se retirou dele. Então ela o fez, né, dormir ali, né, em seus joelhos, e ali ela chamou um homem, né, e raspou, né, as suas 7 tranças. E ali a sua força, né, se retirou dele. O Senhor, né, se retirou dele. Por quê? Porque ele brincava, né, com as coisas do Senhor. Ele não percebeu ali, né, o quanto que aquela mulher, ela era, o quanto aquela mulher ali, ela não era digna, né, da sua confiança, digamos assim. E ele confiou e ele pagou, né, irmãos, um alto preço, né? Porque aqui no 21 vai falar assim: então os filisteus pegaram ele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Então a palavra do Senhor, né, vai falar aqui, né, que Sansão, quando os filisteus, né, o pegaram ali, né, eles os afligiram, né, o humilharam, eles arrancaram ali, né, os seus olhos, ele ficou cego, ele ficou ali humilhado e sem forças, porque o Senhor se retirou, porque ele brincou demais, né, com o que era santo, com o que era sagrado, né. E através dessa palavra que o Senhor também, né, acaba nos alertando aqui. Porque quando o Senhor nos dê algo, né, para cuidar, quando o Senhor nos dê algo, né,
Da parte do Senhor, verdadeiramente temos que ser zelosos e cuidadosos, né? Até mesmo com pessoas, né, que se aproximam de nós, para que não venhamos cair, assim como Sansão fez, irmãos. Sansão ali, ele caiu, né? E o Senhor se retirou dele, ele perdeu, né? Aquela intimidade ali com o Senhor, ele perdeu a força que o Senhor tinha dado, né? Porque ele revelou algo que era sagrado, algo que não era para ele ser revelado, algo que não era para ser revelado, né? Ainda mais para uma mulher, né, que não era confiável. E a palavra do Senhor vai falar que grande, né, foi o sofrimento de Sansão. Por quê? Porque Sansão, ele confiou, né, em quem não deveria, ele brincou com o pecado, né? E ele perdeu o que ele tinha ali, né, de precioso com o Senhor. E o Senhor, através dessa palavra, nele nos alerta também, né? Que devemos cuidar, né? Do que é precioso, do que o Senhor colocou em nossas mãos, né? Para cuidar. Eu não sei o que foi, né? Que o Senhor lhe deu, né? Para você cuidar. Sansão era ser separado, né? Era vencer ali, né? Guerras ali contra os filisteus, né? Era proteger ali o seu povo, né? Mas ele se deixava levar, né? Por as mulheres, né? Se iludir, essa foi a sua derrota, né? Todos nós temos um ponto fraco, né? O de Sansão aqui era as mulheres. E foi através desse ponto fraco dele que ele foi derrotado. Então, se você sabe, né, que você tem um ponto fraco ali, você fuja, né? Fuja enquanto há tempo, né? Não alimente como Sansão fazia, né? Ele alimentava aquilo ali e ele confiava ali na sua própria força e essa foi a sua ruína. Nunca devemos confiar, né? Na nossa própria força, na nossa própria santidade, né? Até porque somos falhos pecadores, né? Que devemos colocar nossa confiança sempre no Senhor, né? Reconhecendo que não somos nada, né? Reconhecemos que a nossa força vem do Senhor. Sem vergonha, né? De clamar ao Senhor, de pedir socorro, de pedir ajuda, né? Para que venhamos resistir, né? O que não agrada ao Senhor e o que pode nos levar à ruína, como foi aqui o caso de Sansão. E no 28 vai falar assim: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e fortalece-me só mais essa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus e dos meus 2 olhos, pelos meus 2 olhos. Irmãos, e a palavra do Senhor vai falar, né? Que Sansão, ele clamou ao Senhor, né? Quando ele já estava ali derrotado, ali humilhado, né? No meio ali dos filisteus, né? Servindo ali de brinquedo de humilhação ali diante daquele povo, né? E ele clamou e o Senhor fortaleceu ele ali, né? Colocou as suas mãos naquelas colunas ali, né? Através da ajuda de um moço ali que o ajudava, né? E ali ele, com a sua força, né? Que o Senhor devolveu a ele, né? Ele derrubou aquela casa, né? Aquele lugar onde eles estavam, né? E ali caiu aquele povo todo ali, né? E morreu muita gente, mas Sansão, ele também morreu ali juntamente com aquele povo. Então o fim de Sansão não precisava ser, né, aquele ali, né? Mas como ele desobedeceu ali de uma certa forma ali, né, ao Senhor, ele também morreu juntamente com os seus inimigos. Então que venhamos, né, olhar, né, para essa passagem aqui, né, que fala sobre Sansão, né, e vigiar, né, sobre a nossa vida, né, sobre os pecados que alimentamos, para que não venhamos, né, ter um fim, né, como o de Sansão, né, trágico, triste, né, ainda que ele matou muitos inimigos, né, mas ele também morreu ali juntamente, né, com os seus inimigos. Então, irmãos, que venhamos, né, buscar sempre força do Senhor, né, para fugir do pecado. Porque o pecado é isso mesmo, ele só traz ruína, né, e morte. Amém, irmãos? Então, foi essa palavra que o Senhor me deu para me estar compartilhando com os irmãos nesse dia. Vamos orar?
Pai, obrigada por mais um dia, obrigada porque deitamos, dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustentou, Pai, o Senhor nos ajudou. Por isso estamos alegres diante do Senhor, pela tua proteção, pelo teu livramento e pelo teu cuidado. Pai, quero te pedir, quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com renovo. E que o Senhor também venha estar suprindo toda a nossa necessidade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.